Paz do Senhor Jesus, queridos, amém? O Senhor é bom, né? Glória a Deus pela vida desses irmãos aí preciosos, né? Por essa dedicação. A gente teve aí um tempo com a liderança, né? Apresentando esse novo formato aí. E eu creio que muito mais o Senhor vai fazer. Isso é importante para irmos continuar comunicando, né? Aquilo que o Senhor tem nos dado, amém? Pode dar um sorriso para a pessoa do seu lado aí, cumprimentar ela, dizer: é bom te ver aqui. Bom, você está bem, irmão? Está tudo bem com você? Estou vendo o Diego ali do lado do seu Oliveira, né, Diego? Deus abençoe. Do lado aí do vovô aí, ó. Diego é o filho do pastor Wilson. Está aqui conosco, veio lá do Tucuruí, do Pará, amém? Fala, irmão, você comeu bem esses dias aí, né? Os irmãos estão até assim, meio... Não sei, né, Júlio? Um pouquinho mais cheinho. Eu passei uns dias aí sem tomar uns refrigerantes, sem comer uns doces. Eu acho que de ontem para hoje recompensou tudo. Voltou tudo, querido. Voltou tudo. Mas Deus é bom, né? Graças a Deus. Hoje a gente sabe que é um dia especial, né? A gente sabe que talvez não seja essa a data, né, específica. Nós, na verdade, temos muitos sinais de que não é. Mas o importante é que Jesus nasceu. E nós estamos aqui, se hoje for o dia do nascimento dele ou não. Isso é para falar sobre o nascimento dele. Nós estamos no aniversário dele, amém? E no aniversário dele a gente tem que celebrar, se alegrar, não é não, Messias? Isso que a gente come mesmo com a família, quebra as fichas. Aqueles que estão aí, né, naquele processo de dieta, de remodulação, né, dona José? De tudo. Mas a gente abre essas exceções nessa data, né? É importante. É importante. Deixa eu só, antes de compartilhar a palavra com vocês, dizer que nós estamos aí, né? Graças a Deus, último domingo do ano 2022, concluindo o ano, na certeza de que teremos um próximo ano aí sendo conduzidos e guiados pelo Espírito Santo de Deus. É o tema do próximo ano, né? Que está dentro da visão que Deus deu para nós como igreja. Ser uma comunidade que manifesta o reino de Deus em 2021. Essa comunidade que manifesta o reino de Deus em 2022, ela faz isso amando de forma visível, né? Sob o amor de Deus ao próximo principalmente. E agora, isso sendo possível apenas com a direção do Espírito Santo, né? Sendo guiado pelo Espírito Santo. Então nós estamos com muita expectativa para continuarmos manifestando o reino, amando uns aos outros e, acima de tudo, manifestando esse reino por meio da unção do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, amém? E na próxima quarta nós estaremos aqui com o culto de oração. Essa semana a gente está aí organizando todos os preparativos para o nosso culto aqui de final de ano. Sábado, dia 31, nós vamos estar aqui a partir das 22 horas, celebrando ao Senhor, participando da ceia, à meia-noite orando, né, clamando ao Senhor. E eu creio que vai ser uma bênção aí para todos nós. E logo após a gente tem o nosso tradicional jantar ali na Casa de Eventos Ouro de Minas e Fábrica da Alegria, né? Para os espaços lá para nossas crianças. Você que ainda não se inscreveu, né? Pode procurar a Cíntia aí até hoje, depois do culto, ou amanhã, talvez de manhã, dá tempo, né? Esse ano foi bem diferente, a gente está organizando lá com pessoas para servir, com uma caixa, as famílias vão receber uma surpresa em casa aí logo essa semana. Então, assim, querido, vai ser muito bom, amém? Mais algum aviso? Amém. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Vamos falar do nascimento de Jesus, né? O amado das nossas almas, o precioso dos nossos corações, amém? O desejado de todas as nações, aquele que cantamos aqui, que era, que é, que há de vir e que certamente virá. Você pode ficar sobre os seus pés aí, Lucas capítulo 1. Obrigado, Jesus. Versículo 28. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Declare mais uma vez: queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Lucas 1:28. Eu vou ler um versículo, vocês lêem o seguinte, amém? Nós vamos ler até o 38. Diz assim: o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Verso 29. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Vamos ler o 38 juntos? Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Aleluia. Você pode repetir assim: que aconteça comigo. Com convicção, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Vire para o irmão do seu lado e diga: que aconteça contigo conforme a palavra do Senhor. Amém. Pode estar sentado. Querido, isso é muito sério, né? Isso é muito sério, importante e necessário para esses dias. Porque nós fazemos muitos planos e desejamos muitas coisas, e até mesmo esperamos muitas coisas acontecerem na nossa vida. Mas quando nós fazemos essa declaração precisa ser carregada com uma certeza, com uma convicção, de que a palavra de Deus é o que de fato importa para nós. Porque quando nós dizemos como Maria, que aconteça comigo conforme a tua palavra, nós estamos dizendo: Senhor, nós estamos dispostos a receber do Senhor o que o Senhor tem para nós, apesar daquilo que nós queremos e desejamos. Senhor, nós estamos dispostos a viver a realidade do que o Senhor tem para nós por meio da sua palavra. E isso não pode ser, querido, apenas a repetição que o pastor pede para você fazer. Isso não pode ser apenas a leitura do texto que nós fazemos. Isso precisa ser a vida da igreja, uma igreja que se mova com a convicção de que tudo que acontece em sua vida, acontece porque acontece conforme a palavra do Senhor sobre a sua vida, porque nada é mais poderoso sobre a minha vida e sobre a tua vida do que a palavra do Senhor. Não existe nada mais poderoso, mais precioso e mais capaz de fazer com que nós estejamos alinhados no centro da vontade de Deus, se não for com a palavra de Deus nas nossas vidas. E é importante você compreender isso, por quê?
porque senão nós corremos o risco de fazermos um tanto de coisa sem entender o principal objetivo do que a palavra de Deus requer de nós. E nesse tempo que nós estamos vivendo, nesses dias que nós passamos, são dias extremamente difíceis e dias em que nós precisamos guardar o nosso coração, porque nós corremos o risco de perder a essência daquilo que Deus fez. E como eu disse, talvez não tenha problema, e a maioria das pessoas dizem que não foi realmente essa data, mas a essência do que de fato importa é que a palavra de Deus narra, e nós lemos aqui nessa noite, que um menino nasceu, o Filho de Deus, aquele que havia sido prometido para a nação de Israel, o Salvador do mundo. Ele veio, nasceu para me dar a vida e para te dar a vida eterna. E isso não tem nada a ver com a data, ou não tem nada a ver com as celebrações que nós fazemos, e embora a gente possa fazer, mas a motivação do nosso coração e a essência da nossa vida precisa estar alinhada conforme a palavra de Deus dentro de nós. Amém? Então eu quero conversar e compartilhar um pouco, talvez sobre muitas coisas que você já sabe. Lá na primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 20, está escrito que nós temos a unção dos santos e sabemos todas as coisas. Nós já temos conhecimento de muitas coisas, mas nesses dias o Senhor está nos chamando a não apenas conhecer a história ou conhecer a realidade do que fez com que Jesus nascesse, mas nos submetermos à sua vontade por meio da sua palavra. E se submeter à vontade de Jesus por meio da sua palavra é mais do que apenas conhecer todos os aspectos do seu nascimento, ou todos os aspectos da profecia que diziam ou apontavam para o seu nascimento. É saber e conhecer de verdade, sabendo quem Ele é. E não tem jeito de saber quem Ele é se nós não experimentarmos da sua presença. É por isso que o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor quer uma igreja que o conheça, não apenas por causa da data, ou por causa de um ritual, ou por causa da mensagem que ano após ano o pastor prega acerca do nascimento de Jesus. E talvez, se você der um Google lá, quanto mais com as informações do dia de hoje, você vai ver o porquê que essa data foi escolhida. E nem precisava eu explicar sobre isso, mas você sabe que há ali no século III uma junção do Império Romano com a igreja até então que era católica e se torna católica apostólica romana. E em Constantino ele faz uma junção de um tanto de festa pagã com festas cristãs, com celebrações cristãs judaicas, e uma das festas é essa chamada Natal, e é por causa disso que esse calendário que nós seguimos hoje é o calendário da Igreja Católica Apostólica Romana, e é celebrado nessa data. Mas essas informações você pode procurar, e isso não tem a ver com o que Deus quer que você compreenda nessa noite, porque o mais importante é entendermos a essência do Jesus que nasce dentro de nós, do verdadeiro Natal que resplandece a luz de Cristo em nós, e o nosso coração, ao estarmos na nossa família, ao estarmos com os nossos irmãos, celebrando a comunhão, celebrando o amor, a gente celebre com a consciência de que de fato Jesus veio para nos resgatar, para nos transformar e nos dar a vida eterna somente por meio dele. Então Jesus nasce, e a primeira coisa que eu vejo aqui é que quando o anjo aparece para Maria, ele aparece trazendo para ela uma necessidade, e ela se espanta porque ela vê o anjo e ela não sabe qual que era a mensagem, o que estava acontecendo. E no verso 28, se nós voltarmos lá no texto, o anjo se aproxima de Jesus e diz de Maria, e diz para ela: Maria, você precisa se alegrar, porque você foi agraciada, ou seja, você está sendo escolhida para receber um favor que você não merecia. Então Maria, se alegre, porque primeiro, o Senhor está com você. A primeira coisa, querido, que nós precisamos entender para termos a nossa vida alinhada conforme a palavra do Senhor, é a convicção de que o Senhor que aparece para nós, Ele aparece com uma mensagem: você pode se alegrar, você já foi agraciado, você está recebendo esse presente, você não precisa ter medo, você precisa ter a convicção de que o Senhor está com você. Por que essa segurança, pastor? Porque essa segurança nos dá uma condição de saber que é necessário enfrentarmos um desafio. Essa segurança que o anjo aparece para Maria e fala com ela: Maria, não sinta medo, Maria, o Senhor está com você. No verso 30, o anjo continua dizendo para ela, dizendo: olha, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus,
Por que que isso estava sendo dito para Maria naquele momento? Porque ela precisava agir conforme a palavra. E o anjo estava lhe dizendo para ela: Maria, você precisa entender uma coisa, você precisa de segurança. Segurança para realizar o propósito que Deus tem para você. É um desafio muito grande, é algo muito tremendo, mas você não precisa ficar preocupada, você não precisa ficar com medo. Por quê? Porque você vai estar sendo aperfeiçoada no amor que o Pai está derramando em teu coração. Maria, diante do medo e da preocupação, ela precisava ser aperfeiçoada em algo. E todos nós, queridos, para alinharmos a nossa vida conforme a palavra do Senhor, em algum momento da nossa vida a gente sente medo e preocupação. E o anjo sabia que com Maria não era diferente, e ele estava dizendo: não tenha medo, não tenha medo. E lá em 1ª carta de João, no capítulo 4, no versículo 18, Deus manda João escrever uma mensagem para nós que muitas vezes sentimos medo diante de alguns desafios. E a mensagem é: aqueles que estão no amor são aperfeiçoados pelo amor. E o amor, ele lança fora todo o medo. Era como se Deus estivesse dizendo para Maria: Maria, não tenha medo, porque o que está sendo gerado dentro de você está sendo gerado porque eu escolhi amar um mundo pecador, e esse amor que eu tenho pelo mundo está gerando dentro de você a luz para o mundo, a salvação para o mundo. Então não tenha medo, seja aperfeiçoada nesse amor. A terceira coisa que o anjo fala para Maria no verso 31 é que, no capítulo 1 que lemos: você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. O anjo diz para Maria: Maria, vai acontecer algo dentro de você, mesmo sendo virgem, vai ser gerado algo dentro de você. E há uma necessidade, e a necessidade é fazer com que o verbo, a palavra, que João escreveu no capítulo 1, dizendo: no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e o verbo era Deus. Nada do que foi feito sem ele. Tudo que existe foi feito por meio dele. E aí então o anjo diz: Maria, vai nascer um filho. Maria, você vai dar à luz, você vai ter um filho, você vai ficar grávida, e você vai colocar o nome dele de Jesus. Sabe o que que significa? É a mesma transliteração de Josué: o Senhor salva. Eu vou gerar algo dentro de você, Maria, que vai salvar a muitos, que vai tocar a muitos. Sabe por quê, Maria? O verbo de Deus, a palavra de Deus, ela precisa se encarnar, ela precisa se fazer presente na terra, ela precisa tocar os homens, ela precisa trazer a salvação. E Deus diz: eu vou usar você, Maria, para fazer isso. Eu vou gerar dentro de você. E a Bíblia diz lá em João 1,14 que o verbo se fez carne. João 1,14, o verbo se fez carne. A palavra de Deus se fez carne. Deus habitou dentro do ventre de Maria através de Jesus. E esse verbo que se fez carne foi conhecido por nós, sabe como? Cheio de graça, favor imerecido, cheio de graça, cheio de verdade. Nós vimos a sua glória, a glória do unigênito vindo do Pai. Os homens viram a glória de Deus. E o anjo continua dizendo para Maria: eu não apenas vou trazer ele, Maria, para poder nascer de dentro de você, eu vou estabelecê-lo através da sua vida. E olha o que diz o verso 32 do capítulo 1: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o seu trono, o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reinado jamais terá fim. Sabe o que o anjo está dizendo para Maria? Eu vou estabelecer a partir da sua descendência, a partir desse fruto que você está gerando, eu vou estabelecer um reino eterno, que não terá fim. Eu vou estabelecer um reino, Maria, porque eu tenho uma palavra que foi liberada. Eu tenho uma palavra que haveria um momento em que um filho seria dado, um filho iria nascer, e eu iria colocar sobre esse filho, eu iria colocar sobre ele, sobre os seus ombros, todo o governo. Essa palavra, querido, foi profetizada por Isaías no capítulo 9, a gente já cantou aqui algumas vezes, a gente canta, a gente sabe talvez de cor, e lá em Isaías capítulo 9 está escrito: porque um filho nos nasceu, um menino se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e sobre os seus ombros está todo o governo. Vê o verso 7, não, é o 6 mesmo lá. Sobre os seus ombros, o governo está sobre os seus ombros.
Então o que Deus estava estreando através da vida de Jesus, nascendo por meio de Maria, era um reino eterno, um reino que não tinha fim. Porque até então, querido, todos os reis passavam, todos os reis iam e vinham, todos os reis chegavam, mas daqui a pouco passavam, e agora Deus estava estabelecendo um reino eterno, que não estava firmado na terra, mas estava estabelecido nos céus. Um reino que, quando nós citamos aqui, dissemos uma comunidade que manifesta o reino. Que fundamento é esse? O reino, lá em Romanos capítulo 14, verso 17, diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus que nós estamos nos movendo e acreditando que é possível amar como Ele amou, sendo guiado pelo Espírito como Ele foi. É nesse reino que nós precisamos crer, e esse reino só acontece quando nós permitimos que o Espírito opere e coopere no nosso meio. Porque se não houver a operação do Espírito, tudo que nós tentamos fazer aqui é o nosso reino, não é o reino dele. Tudo que nós empreendemos força, esforço e tentamos segurar do nosso jeito, não é do reino dele que nós estamos falando. É claro que nós temos o zelo. Tem um profeta que diz que o zelo pela tua casa me consumirá. É claro que nós temos o trabalho, porque o Senhor não chama ninguém à toa, e tem a nossa parte que nos cabe. Mas tem a parte que tem a ver com o que Ele quer fazer. E quando os corações são alinhados conforme a palavra dEle, Ele faz tudo conforme Ele estabeleceu na sua palavra. No versículo 35, o anjo ainda fala para Maria. Maria pergunta: como que eu vou conseguir fazer com que isso aconteça? É impossível, eu sou virgem. E o anjo diz: Maria, não se preocupe, porque descerá sobre ti o Espírito de Deus. O Espírito do Senhor, querido, é quando o Espírito vem sobre nós, que nós conseguimos gerar aquilo que precisa ser gerado conforme a palavra do Senhor. Quando o Espírito do Senhor faz todas as coisas, quando o Espírito do Senhor encontra um coração como o de Maria, que é o coração de Maria, verso 38, um coração disponível. Olha o que ela diz: Senhor, eu sou a sua serva, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Disponibilidade de coração e serviço, disponibilidade de atitude. O nascimento de Jesus foi possível, por quê? Porque Ele encontrou em Maria um coração disponível. O Senhor encontrou em Maria um coração disposto a ser talvez criticada. Se você abrir o Evangelho ali, em Mateus mesmo, em Lucas, você vai ver que José, quando soube da gravidez de Maria, ele queria deixar Maria, mas sem dar muito anúncio, sem falar muita coisa, para que Maria não fosse difamada. E naquela época, uma jovem grávida, antes de manter a relação com seu marido, seria um escândalo, ela seria ridicularizada. Imagina o desafio que Maria encontrou em se colocar neste lugar. Eu vou estar disponível. E se nós queremos viver um verdadeiro Natal, querido, nós precisamos ter um coração inclinado a obedecer, para que seja feita conforme a sua palavra. A igreja do Senhor nesses dias, que quer viver o verdadeiro sentido do Natal, é uma igreja que está disposta a servir, com o coração inclinado a obedecer conforme a tua palavra. Porque muitas vezes a gente quer fazer, a gente quer realizar, a gente quer se mover, mas o Senhor está dizendo: não, tem que ter o coração inclinado. Maria viveu essa realidade, e nós, como igreja que queremos celebrar o Natal hoje, que estamos celebrando, a vida do Cristo ressurreto, o nascimento de Jesus, a glória de Deus na terra, o Verbo encarnado. Querido, o nascimento de Jesus é a garantia da nossa salvação. E eu sei que a gente celebra muito essa data. Muitos irmãos estão celebrando desde ontem, alguns não conseguiram nem chegar aqui hoje, outros estão viajando,
Outros estão aqui talvez já pensando ainda de requentar o de ontem à noite, que já esquentou hoje no almoço. Que eu já esquentei hoje no almoço, né? O de ontem, né? Você não faz no dia 25. Tem gente que faz, né? O novo e tal, mas nós resquentamos tudo. E talvez já está pensando, né? Chegar em casa, vou fazer de novo. Mas existe uma alegria maior do que saber que para que eu tivesse vida, que você tivesse vida, Jesus nasceu nessa terra, Ele habitou em um templo de um corpo humano como o nosso, Ele passou pelos mesmos problemas, Ele sofreu as mesmas dores e dificuldades que eu e você, para que pudesse nos dar a vida, e a vida eterna, a vida com abundância. Olha para você ver como o que Jesus teve que fazer. Abre aí em Hebreus, deixa eu ver se eu acho aqui. O Senhor está me fazendo lembrar desse texto, querido, esse texto é tremendo. Hebreus capítulo 12. Perdão, capítulo 2. Olha por que Jesus nasceu. 2,14, Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue. Quem são os filhos? Amém? São pessoas de carne e sangue. Ele quem? Jesus também participou dessa condição humana. Ou seja, ele também participou dessa condição humana. Ele também se tornou de carne e sangue, para que por sua morte ele derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então Jesus veio participar da condição humana, para que por meio da sua morte, não é por meio do seu nascimento, mas por meio da sua morte, ele pudesse derrotar aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Por quê? Verso 15. Ele veio derrotar a morte, mas também libertar aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então Jesus apenas não veio derrotar a morte, Ele veio dar para mim e para você uma garantia, uma certeza. Nós já não somos mais escravos do medo da morte, nós somos livres, porque a vida e a morte de Jesus nos deu a garantia de que na nossa morte nós podemos viver com Ele. Verso 16, pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Não é aos anjos, os anjos não precisam da ajuda de Jesus, são os descendentes de Abraão, nós. 17, e por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos. Quem é irmão de Jesus aqui, irmão? Jesus não é só seu Senhor, Ele é seu irmão mais velho. Ele é o nosso irmão mais velho. O unigênito de Deus, o único Filho de Deus, morreu, veio em carne, nasceu, habitou entre nós, morreu para nos tornar irmãos dele. Ele deixou de ser o único para se tornar o primeiro entre muitos irmãos. E aí então ele se tornou semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos. Medo, angústia, dor, sofrimento, tristeza, em todos os aspectos, Jesus se tornou semelhante a mim e a você. Sabe para quê? Para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer a propiciação pelos pecados do povo. Jesus veio, querido, nasceu, não apenas para poder pisar na terra e ver como que era. Jesus veio para se tornar propiciação. Sabe o que é isso? Sacrifício, oferta de sacrifício, de uma vez por todas, para morrer por mim e por você, para perdoar os meus pecados, para perdoar os seus pecados, e para nos dar a condição de entrarmos com acesso livre diante do Pai. Então o nascimento de Jesus que foi anunciado, que foi possível porque Maria viveu conforme a sua vontade, foi possível porque Deus tinha um propósito. E se você abrir lá em Mateus, capítulo 1, verso 21, olha o propósito de Jesus na terra. O anjo falando com Maria, falando com José, melhor dizendo, para não abandonar Maria. E aí o anjo fala: José, ela vai dar à luz a um filho, e você deverá dar o nome dele de Jesus, ou seja, o Senhor salva. Sabe por quê, José? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A vida de Jesus e o nascimento de Jesus não tem a ver apenas com a sua vida aqui na terra, porque ele viveu 33 anos, querido, aproximadamente. O que tem a ver então o nascimento de Jesus? Tem a ver com o propósito da sua morte.
Porque o nascimento de Jesus foi apenas uma garantia de que Ele morreria em meu lugar e em teu lugar, para perdoar os nossos pecados, para nos salvar dos nossos pecados, porque todos nós um dia estávamos aí andando como ovelhas desgarradas que não têm pastor. A profecia do profeta Isaías, através do Espírito de Deus, no capítulo 53, no verso 6, ele disse isso: todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. Cada um se voltava para o seu próprio caminho, cada um fazia o que bem entendia, e o Senhor fez cair sobre ele quem? Sobre Jesus. O Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Então, querido, nós podemos sim celebrar a vida de Jesus, mas foi a sua morte que nos deu a vida, e é por causa da sua morte que Ele nasceu, para que pudesse nos dar a salvação. Para quê? Para ser o nosso pastor. Mateus capítulo 2, verso 6, olha o que está escrito: mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá o meu povo. Sabe onde está escrita essa profecia? Está lá no livro de Miqueias. Quando você abre lá em Miqueias, capítulo, deixa eu abrir aqui para você ver, Miqueias capítulo 5, verso 2. Vamos ler esses versículos. Miqueias capítulo 5, verso 2. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Quem é esse, querida? Profecia sobre quem? Sobre Jesus. Belém de Judá, um lugar pequeno que ninguém dá valor algum. Não foi isso que disseram, né? Poderá, lá em Nazaré nasceu Jesus. Quem que fala, pode vir alguma coisa boa de lá? Alguém dá alguma coisa por alguém que vem de Nazaré? E o Senhor continua, suas origens estão no passado distante, ou seja, desde a fundação do mundo, desde tudo, o Cordeiro de Deus que foi morto, antes mesmo da criação do mundo. Verso 3, e a profecia continua: por isso os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Quem era aquela que estava em trabalho de parto? Maria. Os israelitas estarão abandonados, vocês estarão sem pastores, sem ninguém para cuidar de vocês, até o dia que essa dê à luz. E então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Verso 4, olha que tremendo: ele se estabelecerá e os pastorear na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus, e eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. O nascimento de Jesus, querido, tem um propósito: fazer com que ele seja estabelecido, porque ele é o nosso pastor, o bispo da nossa alma. Ele é o nosso sumo pastor, o pastor verdadeiro, que nos garante segurança, porque Ele é tão grande, que a grandeza dEle se estende aos confins da terra. Ele alcança, queridos, os confins da terra. Ele alcança o domínio e o controle de todas as coisas, está na mão dEle. Aleluia! O nascimento de Jesus é a demonstração do favor de Deus ao seu povo. É por isso que quando os pastores veem lá sobre o nascimento de Jesus em Lucas 2, eles recebem uma mensagem de Deus no campo, e quando eles olham os céus, o que está escrito lá? Uma multidão de anjos cantando e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. A graça de Deus é salvadora a todos os homens. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Deus concedeu para mim e para você o seu favor através do nascimento do seu Filho, e a graça de Deus é salvadora para todos os homens. Tito, capítulo 2, verso 11, olha o que Paulo escreve: porque a graça de Deus se manifestou salvadora, ou é manifesta salvadora, a todos os homens. O nascimento de Jesus tem um propósito: salvar todos os homens.
Agora você, como igreja, precisa entender que tem que ser conforme a tua palavra. E se é conforme a tua palavra, eu e você, como igreja, podemos cooperar para que o desejo de Deus seja alcançado. Qual que é o desejo de Deus, pastor? 2 Timóteo 2,4. Porque o desejo de Deus é que todos, não é alguns que já estão na igreja, não é algum dos nossos parentes, são todos. Deixa eu ver, é 2, 3. Não, 2, é 1, 2 então. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Vê isso, é isso. 1 Timóteo, ali está a segunda. Aleluia, Jesus. Eu vou te falar uma coisa, hein? É isso mesmo. O que Deus quer? Que todos sejam salvos. Sabe aquela pessoa que a gente não gosta? Pensou nela aí agora? Pois é. Deus quer que ela seja salva. Aquela pessoa que a gente às vezes não vai com a cara. Sim. Deus quer que ela seja salva. E onde que a igreja entra nisso? A igreja entra em estar alinhada conforme a palavra dele, para que por meio desse alinhamento, ela anuncie a palavra, para que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A graça de Deus é manifesta a todos os homens. Por que ela é manifesta, pastor? Porque todos os homens estavam mortos em seus pecados. Todos nós estávamos mortos em nossos pecados e ofensas. Efésios capítulo 2, verso 1, até o versículo 10, Efésios 2, 1 ao 10, você vai ver Jesus dizendo lá, através da vida de Paulo, né, o Espírito dizendo através da vida de Paulo: vocês estavam mortos em suas transgressões e seus pecados. Todos nós estávamos mortos. Verso 2, e esses pecados nós costumávamos viver neles, seguíamos a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência, não mais em nós, porque agora nós somos resgatados pelo sangue de Jesus. E então o Espírito continua atuando naqueles que estão em obediência. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles dessa forma, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os nossos desejos, os nossos pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Verso 4, todavia, como eu amo essa palavra, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, porque pela graça sois salvos. Querido, isso aí já era motivo de você estar dando um glória a Deus, aleluia. Todos nós estávamos condenados em pecado, em morte, mas pela graça nós somos salvos. E olha, veja só, Deus nos deu a vida, quando nós ainda estávamos mortos lá no pecado. Ele não esperou você arrumar a sua vida, ficar bonitinho, que a gente fala isso, né? Primeiro eu vou me consertar aqui, deixa eu me ajustar aqui para ver se Deus vai me aceitar. Não, Ele deu a vida por nós, quando nós ainda estávamos em nossas transgressões, em nossos pecados. Verso 6, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus, aleluia. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Verso 9, não por obras, para que ninguém se glorie. Verso 10, porque somos a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou, antes mesmo para que nós as praticássemos. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus nasceu para que essa palavra se cumprisse na minha vida e na tua vida. Ele já sabia, querido, Ele já sabia das nossas falhas, Ele já sabia dos nossos pecados, Ele já sabia das nossas limitações, Ele já sabia das nossas dificuldades, Ele já sabia que nós estaríamos em transgressões, em pecados, mas Ele nasceu para que nós viéssemos agora, reconhecendo a Jesus como nosso Senhor, praticarmos as boas obras que antes de nós já estavam preparadas para nós. Às vezes a gente fala assim, né? Nossa,
Eu fui chamado por Deus para fazer boas obras. Eu estou fazendo a obra do Senhor, né? Estou fazendo a obra do Senhor. Estou cuidando de pobres, cuidando de órfãos, de viúvas, de necessitados. E a gente acha que essas boas obras foram nós que estamos fazendo. Deus já havia preparado essas boas obras antes de nós. Sabe qual que é o nosso prazer? Sabe qual que é a nossa realidade? Apenas praticá-las. Não há nada, querido, que a gente está criando. Deus já criou essas boas obras. Cuidar do órfão, da viúva, do necessitado. Isso não é mérito nosso, não fomos nós que criamos. Foi Ele que criou para nós, muito antes de nós, para nós praticarmos. Sabe por quê? Porque aí então, esse vai ser o verdadeiro sentido do Natal. Esse vai ser o verdadeiro sentido do Cristo vivo dentro de nós. O amor dele fluindo dentro de nós, para alcançar outras pessoas, para tocar outras pessoas. Porque nós somos bons? Não, porque Ele primeiro fez essa obra em nós. Aleluia. Ele fez essa obra em nós, para que a gente entenda de uma vez por todas, que mais do que a sua vida, a sua morte, é o que nos deu o poder de sermos salvos, de sermos libertos, de uma vez por todas. Cristo tanto sabia disso, nosso Deus tanto sabia disso, que Ele deixou claro em sua palavra, que nós não poderíamos fazer isso por nós mesmos. Salmo 49, eu já estou concluindo, verso 6, olha o que está escrito: aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas, homem algum pode redimir o seu irmão, ou pagar a Deus o preço de sua vida. Verso 8: pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Não podemos salvar a nós mesmos. Maria se alinhou ao propósito de Deus, a obedecer conforme a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ela sabia que ela não carregaria apenas um filho, ela carregaria o Salvador do mundo. Ela sabia que não havia nada nem ninguém que poderia pagar o preço para salvar ou para redimir o seu irmão. Ela sabia que não havia ninguém capaz de suportar, como um sacrifício vivo e único, a realidade de quem Cristo é. Ela sabia que não havia ninguém capaz de pagar, porque o sacerdote até então pagava ano após ano, sacrificando um animal, para que o sangue desse animal redimisse a nação dos seus pecados. Mas agora Jesus nasceu, e Ele nasceu para verter o sangue de uma vez por todas, por uma única vez. O sacrifício perfeito, o sacrifício único, o sacrifício de Deus através de Jesus ali na cruz do Calvário, é o que nos dá a salvação. A profecia de Isaías 9:6, porque um filho se nos deu, ela carrega algumas coisas nos versículos anteriores. No versículo 2, se eu não me engano, está escrito: o povo que andava em trevas, Isaías 9:2, o povo que andava em trevas, que caminhava nas trevas, viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Sabe quem era o povo que andava em trevas, querido? Era o povo que andava no pecado, sem a luz de Deus. Todos nós que um dia estávamos longe de Deus, vivendo em nossos pecados, e que não confessamos a Jesus. Se você está aqui hoje e ainda não confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você está andando em trevas. Mas aqueles que andavam em trevas poderão viver sobre a grande luz, que é Cristo Jesus, brilhando e nascendo em nossos corações. Esse povo que andava em trevas, um dia viu a luz, e sobre a sombra da morte raiou a luz, que é Jesus. Essa luz brilhou dentro de nós, para nos dar alegria, e Ele veio para estabelecer um reino que está firmado em justiça, um reino que está firmado em verdade. E perguntaram para Jesus em Lucas, no capítulo 17, verso 21, Jesus, onde está o teu reino? Uns estão dizendo que é aqui, outros estão dizendo que é acolá. Ele disse: não, eu não vim estabelecer um reino na terra, eu vim estabelecer um reino dentro de você. O meu reino está dentro de vós, dentro de nós. Onde se manifesta a justiça de Deus? Em nós. Onde se manifesta a paz de Deus? Em nós. Onde se manifesta a alegria no Espírito? Em nós.
Então, querido, o nosso reino não está firmado na terra, não está firmado sobre os poderes da terra, está firmado sobre o governo de Jesus, porque o Filho de Deus nasceu, o Verbo de Deus se fez carne, e hoje Ele está em nós, tabernaculando dentro de nós, por meio do seu Espírito. Nós somos o tabernáculo de Deus, a morada do Altíssimo. Eu quero te convidar a ficar sobre os seus pés, e vamos orar. Aleluia. Você sente a graça de Deus nessa noite? Aleluia. Com uma canção